Eu sou Maurício Ferrarez. Eu sou Alisson Silva. Eu sou o Everton Luiz. Fala pessoal, eu sou Alisson Silva, técnico em motor da Takal, e dando continuidade então à nossa série sobre falhas prematuras e suas causas, tratando de anéis de pistões, falando agora dos erros de montagem, temos os casos de erro de montagem decorrentes da não conferência das folgas, Folgas estas que são gap, que seria conferência da folga entre pontas dos anéis dentro do cilindro do motor, e a conferência da folga lateral entre a superfície do anel e a altura da canaleta. São folgas muito importantes para que eles tenham liberdade na canaleta e assim possam se movimentar. Desta forma se evita travamentos e consequente falha prematura. Outro problema é o erro na abertura do anel para inserir ele dentro da canaleta do pistão. Quando você está utilizando um alicate de montagem, você tem que se atentar muito bem a quanto que você está abrindo esse anel. O ideal é que você abra o anel somente o necessário para que ele passe pela cabeça do pistão, nada além disso. A abertura do anel ela é pré-definida no desenvolvimento do anel. Ele já é projetado prevendo que ele vai receber essa carga durante a montagem. Porém, essa carga ela não pode ser maior do que o previsto. Portanto, você tem que abrir somente o necessário. Com relação à montagem sem alicate, já se sabe, ou pelo menos se deve saber, que não é o ideal. Isto porque você vai gerar uma torção do anel para que ele se encaixe na canaleta. Nos vídeos que a gente está mostrando aí, a gente tem a exemplificação de como que acontece a montagem sem alicate e a gente também demonstra o efeito torsional que você gera no anel. A torção do anel, por sua vez, vai gerar uma tensão interna no material, vai provocar aí um certo encruamento, não vai causar muitas vezes a quebra do anel logo após a montagem. Porém, como o anel ele sofre várias cargas dinâmicas, recebe várias forças aí durante o funcionamento do motor, com o tempo aquela região tende a sofrer uma trinca, por conta do endurecimento ali, do encruamento do material, que sofreu uma deformação plástica. Posteriormente, esse anel vai vir a quebrar por conta de uma simples montagem sem a utilização do ferramental adequado. Outro detalhe muito importante, montar a mola com relação ao anel externo, você tem que observar a abertura dessa mola. A referência é sempre assim, você monta a primeira mola na canaleta, verifica onde que está a abertura da mola, então quando você for colocar o anel externo, que envolve essa mola, você coloca a abertura desse anel a 180 graus em relação à abertura da mola, ou seja, se a abertura está desse lado, a abertura do anel vai ficar do lado totalmente oposto. Vai evitar que ocorra o travamento da mola dentro do anel. A mola ela não gira em relação ao anel, porém, caso ela fique travada na abertura do anel, isso vai gerar, pessoal, um desgaste excessivo na região da entrepontas do anel, porque ela não vai estar trabalhando da maneira adequada, ela vai estar com carregamento mal distribuído ali. A parte da entrepontas vai ficar com mais carga do que as outras áreas do anel, gerando então desgaste prematuro e uma vedação deficiente. O anel não vai fazer a raspagem do óleo da maneira adequada em todo o seu perímetro. Outro porém, pessoal, é o seguinte, a mola, em alguns casos, ela vai ter o passo, que é a distância entre os elos, variando ao longo do seu perímetro. Ou seja, na região da entrepontas, da mola, o passo é normal, e ele vai continuando, enquanto a mola vai tendo o seu perímetro percorrido, até que a 180 graus desta área, que é justamente na área que vai ficar em contato direto com a abertura do anel externo, com o gap do anel externo, propositalmente na fabricação se produz a mola com o passo, a distância entre os elos reduzido e o diâmetro também. Além disso, é comum fazer então um procedimento de eliminação de rebarbas, através de lixa ou algo nesse sentido para eliminar qualquer tipo de rugosidade ali, aspereza, rebarba que possa provocar o travamento da mola na entrepontas do anel externo. Temos então algumas imagens aqui
de casos que a gente pegou em análise de garantia que foram reclamações relacionadas a consumo excessivo de óleo, e quando foram feitas as análises nos anéis, identificou-se que tanto a área de menor passo e diâmetro estava fora de posição, como na outra imagem a gente vê a abertura da mola muito próxima à abertura do anel, propiciando então os problemas decorrentes. A gente vai ter no anel um desgaste excessivo exatamente na área da entrepontas, né? Está bastante reduzida aí a altura das regiões onde tem contato com o cilindro, ou seja, ocorreu um desgaste excessivo. Então vai ocorrer o quê? Passagem de óleo em excesso lá para a câmara de combustão, tendo como decorrência, né, resultados aí de carbonização excessiva de pistões, válvulas, velas. Pode ter inclusive, no caso de carbonização excessiva, liberação de parte dessas carbonizações aí para o cilindro, né? Essas carbonizações, ao serem liberadas, né, pequenas fragmentações, acabam gerando riscos nos cilindros, né? Porque imagina que é um pequeno carvãozinho ali sendo liberado e sendo raspado pelo pistão, entre pistão e cilindro, né? Então isso gera aí um desgaste também prematuro das camisas e dos demais anéis, não somente dos de terceira canaleta. Então, pessoal, este vídeo foi o encerramento do tema anéis de pistões. A gente vai dar continuidade na série Falhas Prematuras e Suas Causas, tratando nos próximos vídeos sobre bronzinas. Curta, compartilha, segue as nossas redes sociais e não se esquece de se inscrever no nosso canal. É a Academia do Motor Takal. A gente se vê na próxima. Até lá!